Olá, irmãos e irmãs, queridos do Senhor, graça e paz. Mais uma vez, com alegria, adentro os lares dos irmãos, para esse momento de estudo da palavra, com foco em nossas doutrinas, e para esse momento de comunhão, em oração, na presença do Senhor, diante do trono do Senhor, com os nossos pedidos, as nossas ansiedades. Continuo pedindo aos irmãos que orem pela nossa convenção, pelas organizações de nossa convenção, pelos líderes indicados por nós para liderar a nossa convenção. Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Carioca, especialmente a Batista Carioca, que está mais pertinho de nós aqui na cidade, as responsabilidades dos servos do Senhor para a condução desta organização querida aqui em nossa cidade. Que Deus esteja iluminando e abençoando o pastor Newton na condução de nossa convenção. Oremos também, irmãos, pelos irmãos de nossa igreja. Não temos nenhuma informação de casos de Covid em nossa igreja, mas pedimos aos irmãos que estejam orando em favor de conhecidos, amigos, que estão enfermos. Mas há irmãos enfermos em nossa igreja com outro tipo de enfermidade e nós pedimos o carinho dos irmãos, a atenção, colocando-os diante do Senhor em suas petições. Oremos também, irmãos, por aqueles que estão nos bastidores administrativos de nossa igreja, fazendo com que essa agência funcione plenamente. Louvamos a Deus por essas vidas, pelo empenho desses irmãos que estão se dedicando e desdobrando para que o nosso trabalho possa desenvolver-se bem. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento, quando, ao meio da semana, podemos buscar a tua presença, o trono da graça, nesta programação agendada pela igreja para estarmos na tua presença. Te agradecemos, ó Pai, pela igreja reunida diante dos aparelhos nesse instante, recebendo essa transmissão. Abençoe, Senhor, os nossos corações nessa noite e atenda, Senhor, a petição dos teus filhos. Eles estão orando por enfermos, citando nomes, estão orando pelas organizações de nossa denominação, muito provavelmente lembrando nomes, estão orando por aqueles aqui em nossa igreja que estão em atividades administrativas. Pai querido, atenda a esses pedidos. Há alguns irmãos que estão ansiosos por causa de estudos, de responsabilidades financeiras, de trabalho, alguns desempregados. Nós colocamos, ó Pai, essas vidas em tuas mãos. Pedimos o teu cuidado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como prometi na quarta-feira passada, nós estaremos iniciando hoje um estudo sobre mordomia. Na verdade, noções sobre mordomia, focando o homem como mordomo de Deus. Espero que os irmãos aproveitem bem esse estudo e se interessem por este estudo. A palavra mordomia tem, na cultura brasileira, um sentido mais ou menos pejorativo, por seu uso jocosamente indevido, deturpado socialmente. Popularmente, mordomia tem significado de gastança irresponsável, privilégios indevidos, vida folgada em luxo, luxúrias e prazeres. Etimologicamente, porém, mordomia tem a ver com economia, com econômo, alguém que administra bem e honestamente os bens de outra pessoa e lhe presta as devidas contas.
Nesse sentido etimológico, mordomia tem outro significado. E, no seu sentido real, tem perfeita aplicação ao contexto bíblico cristão. E é sob esse significado que quero abordar hoje e nas próximas quartas-feiras o estudo sobre mordomia. A palavra mordomia é derivada, como disse, de ecônomo, que literalmente quer dizer mordomo, isto é, aquele que é responsável da direção da casa, o administrador patrimonial da casa, o responsável pelos bens de uma família, uma pessoa a quem é entregue pelo patrão tudo que possui para ser cuidado, protegido, desenvolvido. Uma pessoa que governa uma casa. Mordomo é alguém a quem o patrão confia todos os seus bens materiais, pessoais e a própria reputação do nome. Lembro-me, apenas para citar como curiosidade, 2 mordomos citados pela Bíblia. Eliezer, que era mordomo de Abraão, e José, que foi mordomo no Egito de Potifar, o comandante da guarda palaciana. Mordomo é uma palavra que tem significado profundo para a vida do crente, pois no entendimento cristão, o crente é mordomo de Deus, a quem um dia prestará contas de tudo, inclusive das palavras que forem proferidas ao longo da vida. Dizer a um crente que ele é mordomo de Deus nem sempre desperta o coração, estimula a alma para as incontáveis e incomparáveis bênçãos e privilégios que essa função lhe confere diante de Deus. Isto porque o sentido da palavra mordomia e mordomo estarem desgastadas em nosso vocabulário pelo uso deturpado das mesmas. E também por ser essa uma doutrina pouco usual em nossos púlpitos, apesar dessas palavras serem usadas constantemente entre nós crentes. Causa-me estranheza, aliás, verificar a pouca atenção que é dada a essa importante doutrina nas grades de estudos doutrinários em nossas escolas bíblicas doutrinárias, nossas EBDs, e a sua ausência curricular nas grades de estudo teológico em nossos seminários. Quero, nesse estudo, mesmo que resumidamente, em virtude de minhas limitações, expor aos irmãos o que as Escrituras Sagradas dizem sobre a nossa mordomia diante de Deus, o Criador, dono de todo o universo, Senhor de toda a vida, esclarecendo com citações bíblicas a nossa função de mordomos diante do Senhor. Creio que valerá a pena, meu irmão, minha irmã, você dedicar tempo para acompanhar esse estudo às quartas-feiras, observando os textos que serão usados e mencionados, meditando em tudo que lhe será ministrado. Por isso, mais uma vez, solicito que os irmãos tenham ao alcance das mãos, enquanto assistem a essa transmissão, a sua Bíblia para a devida consulta. Primeiro ponto, irmãos, primeiro capítulo, né, deste nosso estudo, somos mordomos de Deus a quem tudo pertence. No
livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, lemos o seguinte: no início criou Deus os céus e a terra. A terra era um planeta sem forma e vazio. Não havia nele ser vivente. A terra estava envolta em águas, havia uma enorme escuridão envolvendo-a, e o Espírito de Deus, o Criador, se movia acima dela, sobre as águas que cobriam a terra. Eu destaco, irmãos, no presente texto citado, o primeiro versículo desta revelação divina. Ele diz que foi Deus, o Criador dos céus, universo, e da terra, o planeta em que habitamos. Outro texto que quero citar, Salmo 24, versículo 1. A Deus pertencem o universo, mundo cósmico, e tudo que nele existe, a terra e todos os seres que nela vivem, pois foi o Senhor que construiu a terra, firmando seus alicerces nas profundezas dos mares. Podemos ser específicos, irmãos, em afirmar que a terra, o solo que cultivamos e exploramos, é propriedade do Senhor, é terra santa. Repito, propriedade do Senhor. Os minerais, os metais como ouro, prata, níquel, ferro, as pedras preciosas, o petróleo, todos os tesouros que a terra e o mar guardam em suas profundezas, pertencem ao Senhor, é do Criador. Tudo que a terra produz é de Deus. O homem pode reivindicar como seu, o homem não pode reivindicar como seu nada do que existe, nada do que possui, porque o homem não pode construir nada, criar nada. Então ele não pode dizer-se proprietário de nada, ele não pode assumir a postura de dono de nada. Ele só poderia se conseguisse criar alguma coisa a partir do nada, como Deus o fez. Nenhum ser humano jamais foi capaz de criar. Tudo o que o homem faz é a partir do que Deus criou, e o que ele faz é adaptar, combinando forças que já foram matematicamente estabelecidas por Deus. O próprio ser humano pertence a Deus por direito de criação. Isaías 42, 5. A Bíblia diz que Deus criou o céu, a terra e tudo que nela existe, e que ele deu fôlego e vida a todos os moradores da terra. O homem não é capaz nem mesmo de ser pai ou mãe se Deus não agir. É Deus que dá fôlego, é Deus quem dá a vida a todos os seres humanos. O homem pertence a Deus por direito de preservação. Já disse que ele é por direito de criação, agora estou afirmando que ele pertence a Deus por direito de preservação. Deus não apenas cria o homem, ele também o preserva em vida, o sustenta e alimenta através de suas ações universais, mantendo-nos vivos por sua providência. Gênesis 1, 17. Antes de qualquer coisa existir, Deus já existia. E tudo que existe, existe sob o controle dele.
é preservado por Ele, funciona em harmonia e através dele. Atos 14, 17. Deus revela que Ele é por meio das coisas que Ele estabeleceu desde o princípio, e que Ele faz o alimento nascer no tempo certo para a colheita, e é Ele que alimenta povos e nações e conforta nossos corações. Deus não criou o homem e o deixou abandonado à própria autossobrevivência. Mesmo o homem mau, perverso e pecador, mesmo o homem que diz não crer que Deus exista, se alimenta, é aquecido pelo sol, é molhado pela chuva que cai do céu, transborda dos rios e nos descendenta a sede. Deus nos criou e nos mantém vivos e alimentados, a homens bons e homens maus, a todos nós, a toda a humanidade. A fome que existe em muitas nações da terra, a pobreza e a miséria de muitos povos, os desvalidos que conhecemos, que vemos pela televisão, existem por causa do pecado, existem por causa da maldade, existem por causa da ambição, da ganância, da corrupção do próprio ser humano. A humanidade pecou e o homem tornou-se assim, corrupto e corruptor, fora dos planos do Criador. Deus cuida de tudo. O homem tem distorcido esse cuidado de Deus, por isso as distorções que vemos socialmente. Se não fosse Deus provedor, se ele não sustentasse pelo seu poder conservador a sua obra, o universo, a vida humana, não seria possível. A vida não existiria. Se Deus não cuidasse da sua criação, bastaria um minúsculo e invisível vírus para acabar com tudo e com todos. Estamos vendo isso aí acontecendo. Mas agora, irmãos, eu me dirijo particularmente a você que é crente, você que crê em Deus, você que já foi resgatado do pecado, a você a quem Deus determinou ser ministrada essa doutrina sobre mordomia. Você pertence a Deus também pelo direito de redenção. Já vimos que pertencemos a Deus por direito de criação, pertencemos a Deus por direito de preservação, isso toda a humanidade. Agora, eu e você pertencemos a Deus também pelo direito de redenção. Tito 2,14. Nós estávamos perdidos e espiritualmente mortos para a existência eterna, para a qual Deus nos criou. Então, ele se deu a si mesmo para nos livrar da morte espiritual, nos livrar da condenação do pecado e de toda a maldade que estávamos inclinados a praticar. E nos purificou, transformando-nos em novas criaturas pertencentes a Ele. Deus criou a humanidade para que, através da vida humana, através do homem criado, ele fosse glorificado. Mas o pecado desviou o homem desse propósito divino. Era necessário, então, que ele, Deus, restaurasse o homem, libertando-o do pecado e maldade que dele o separava. Isso foi idealizado e realizado por Deus através da encarnação de Jesus, que humanizou-se na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o qual se ofereceu para
pagar o preço do pecado cometido pela humanidade, e assim todo aquele que nele crer e se arrepende e mudar a direção da sua vida, conversão, viver para a glorificação de Deus, tenha vida eterna. Não pereça, mas viva para sempre. Uma vez remido, uma vez reconquistado para a glória de Deus, nós passamos a pertencer a Deus por direito de redenção. Como povo, homens e mulheres pertencentes a Ele. Amados e amadas, queridos e queridas do Senhor, somos propriedade divina. Não só porque Deus nos criou, não só porque Deus nos sustenta e preserva, mas também porque, estando nós mortos para a vida eterna, Ele nos resgatou da morte e agora somos dele também por direito de redenção. Já concluindo, irmãos, amados, não há outra doutrina capaz de influenciar a sua vida mais do que esta doutrina da mordomia cristã, que estaremos estudando nas próximas semanas. Contudo, para que essa doutrina possa gerar os efeitos benéficos em tua vida, ela precisa ser devidamente compreendida para ser colocada em prática no vosso ou no nosso viver diário e assim gerar os efeitos benéficos que ela produz. Aquele crente que compreende e pratica como deve as lições dessa doutrina não tem a religião como uma atividade monótona, cansativa, que lhe toma dias e horas do seu tempo para ações espirituais. Mas cada minuto da sua vida, cada dia da sua vida é consagrado ao Senhor, porque pertence a Deus. Cada ação sua é consagrada, porque é realizada para Deus, para a glorificação do seu Criador, do seu provedor, do seu Redentor. Este crente, que assim pensa e age, compreende que está cooperando com Deus no desenvolvimento e progresso da humanidade, mesmo que o seu trabalho seja simples e humilde. O crente fiel em sua mordomia, o mordomo fiel, vê sempre, percebe a mão de Deus dirigindo nas ações, lugares e coisas que a outros parecem despidas de caráter religioso. Ele vê oportunidade religiosa para servir a Deus e glorificá-lo em seus feitos e ações, as mais simples, as mais comuns do dia. O crente vê, como mordomo, oportunidade de servir a Deus, não só na igreja, mas em todos os lugares, em todas as oportunidades, todo momento de sua vida ativa, quer no lar, quer no trabalho, nos estudos, nos bancos escolares ou faculdades, na rua, na vizinhança, entre amigos, entre parentes, entre os não salvos. Amados, eu estou ciente da nossa fragilidade, da nossa incapacidade de desempenharmos bem, como deveríamos,
as nossas funções de mordomos de Deus. Sei que você se sentirá entristecido ao tomar conhecimento dessa doutrina, que por desconhecer esse contexto de suas obrigações cristãs, não tem sido fiel, cumpridor da sua mordomia. Mordomia aí é igual ao trabalho do mordomo. E muitos não têm sido fiel mordomo. Sei que alguns desconhecem de tal forma sobre essa doutrina que nem sabiam que deveriam prestar contas ou que deverão prestar contas a Deus de suas ações. Pois bem, não te entristeças. Preste atenção na sequência desse assunto doutrinário. Deus, através do Espírito Santo, te iluminará, te capacitará para dares conta da tua mordomia, se esse for o teu desejo sincero. Na próxima quarta-feira, falarei sobre o corpo humano. Não será um estudo teórico de como fomos formados, isso já estudamos recentemente com detalhes. É só rever, está gravado e disponível no YouTube. Mas focalizaremos o corpo humano construído por Deus para ser sua morada, seu templo, sua habitação em nós. E abordaremos comentando sobre a nossa responsabilidade de cuidar bem do corpo como lugar da habitação de Deus e da sua ação no mundo, através de nós, na pessoa do Espírito Santo. Portanto, eu espero vocês na próxima quarta-feira para darmos sequência. Hoje, o capítulo de hoje foi mais uma introdução do assunto. Nós estaremos abordando várias facetas de nossa responsabilidade como mordomos do Senhor. Quero estar contigo na próxima quarta-feira e o irmão que gostou dessa introdução, entre em contato com outros irmãos e amigos, mesmo de outras igrejas, para que possam acompanhar o nosso estudo e serem abençoados por aquilo que Deus estará nos revelando ao longo desse estudo doutrinário. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por esta noite, pelo privilégio deste encontro, a alegria, ó Pai, de me dirigir a tantos irmãos queridos, alguns que não vemos há meses, mas que estão atentos, atenciosos à Tua palavra e à direção que o Senhor, como Espírito, tem nos proporcionado. Abençoa, Senhor, o estudo que hoje iniciamos. Abençoe a sua sequência, que eu possa ser iluminado para iluminar o coração dos teus queridos, orientar o coração dos teus queridos, para que essa doutrina possa ser bem desenvolvida na prática, na vida de cada um deles. Agora, ó Pai, pedimos que a tua bênção seja sobre todos os membros da Primeira Igreja Batista da Freguesia e também, Senhor, sobre os amigos que estão nos acompanhando nesse estudo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as consolações do Santo Espírito sejam sobre essa congregação e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.